A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para o resumo da lição de número 1. Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2021, com o tema do nosso trimestre é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista do nosso trimestre vai ser o pastor Elianai Cabral, ele que é consultor teológico das Assembleias de Deus. Hoje, com a lição de número 1, com o tema O Mundo do Apóstolo Paulo. Hoje estaremos fazendo então um resumo do mundo em que o apóstolo Paulo viveu, e isso é muito importante para que nós possamos entender os seus escritos, por que ele agiu, por que ele falou como falou, né? Justamente porque o mundo em que ele estava inserido. Vamos fazer aqui a leitura do nosso textuário e da verdade prática. O nosso textuário está em Atos capítulo 9, no versículo 15, e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Essas palavras foi de Jesus para Ananias, naquele momento em que Paulo ele recebe Jesus no caminho de Damasco. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele vê uma grande luz e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo. E então responde: quem é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, aquele a quem persegue. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E naquele momento ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego por 3 dias e ele entra na cidade de Damasco. Ele vai para a casa de Judas, numa rua chamada Direita, e ali o Senhor, ele fala com Ananias para que ele fosse encontrar com Saulo e colocasse as mãos sobre ele para que ele voltasse a ver e também recebesse o Espírito Santo. Então Ananias ficou um pouco relutante, porque ele já havia ouvido falar sobre Saulo, que era um perseguidor do povo judeu. Porém, o Senhor disse para Ananias, o Senhor responde para Ananias: vai, não resista, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Também esse texto vai falar sobre a abrangência do ministério do apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo ele foi um vaso escolhido por Deus para que não levasse o evangelho apenas para uma etnia, mas para todo mundo. Quando ele recebe Jesus, ele entende que Deus amou o mundo inteiro. Ou seja, então Jesus morreu por todos. E pelo fato de Jesus ter morrido por todos, o evangelho deve ser pregado não só para os filhos de Israel, não só para os gentios, não só para os pobres, mas também para os reis, né, para os príncipes. Deus então prepara Paulo para esta grande obra. Nós então estaremos entrando na nossa lição. O tópico de número 1 fala do mundo de Paulo no Império Romano. E o item de número 1 fala sobre entendendo a origem de Paulo. Paulo ele era de Tarso, ou seja, ele nasceu em Tarso, capital da Cilícia. Então a sua família morava em Tarso, porém eles eram judeus da diáspora. Nós estudamos na lição passada quando o povo judeu foi levado para a Babilônia. E depois dos 70 anos, quando eles voltam para casa, poucos voltam. Muitos ficam em outras cidades, vão morar em outros ambientes, porque eram lugares melhores financeiramente para eles criarem sua família, estavam adaptados, já fora da terra de Israel. E é o caso aqui de Saulo e a sua família. Eles viviam fora de Jerusalém, apesar de serem judeus zelosos e família de fariseus, né?
Então, essa é a origem do apóstolo Paulo. Não temos muitas informações, não temos informações da data do seu nascimento, porém, existem historiadores que dizem que, que ele é na faixa de 5 anos mais velho do que, do que Jesus. E existem outras fontes também que dizem que ele é um pouco mais novo, mas isso pouco importa. Mas o que nós sabemos e o que a Bíblia diz sobre a sua origem é o suficiente para nós estudarmos aqui e entender quem foi o apóstolo Paulo. Então, é por isso que ele tinha dupla cidadania, porque às vezes nós vemos nas Escrituras, é, às vezes ele é chamado de Paulo, às vezes ele é chamado de Saulo, até por isso muitas pessoas pensam que Deus trocou o nome de Paulo, né? Não, mas é apenas dupla cidadania. Não aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com Jacó, que Deus o trocou o nome para Israel. No caso aqui de Paulo, ele tinha uma dupla cidadania. Saulo era o seu nome hebraico, porque, volto a dizer, ele é de família hebraica e ele era judeu de nascimento. Então, Saulo é o seu nome hebraico. Paulo é o seu nome grego, ou romano, melhor dizendo, porque ele tinha a cidadania romana. Os romanos, eles conquistaram vários povos e tinha algumas cidades que eram privilegiadas. E Tarso é uma cidade privilegiada, havia ali uma escola para filósofos, havia um ambiente ali de cultural muito forte. Então as pessoas que nasciam em Tarso recebiam o direito ou a cidadania de ser a oportunidade de ser um cidadão romano. E isso daria a essas pessoas uma liberdade maior, acesso a certas áreas do império em que se não tivesse essa cidadania romana, não poderiam ter esse privilégio. No caso, Paulo, ele usou isso para a pregação do evangelho. Essa liberdade que ele tinha como um cidadão romano, ele pôde ter acesso a lugares e a regiões que sem isso ele não poderia conseguir. O item de número 3, o item de número 2 fala a geografia do mundo de Paulo. Então, qual era a geografia do mundo de Paulo? O mundo de Paulo era dominado pelo Império Romano. No Império Romano, eles tinham a política da comunicação. Eles queriam comunicar com todos os povos subjugados por aquele império, que se tornou um império grandioso e fortalecido. Então foi criada várias estradas, muitas estradas, na faixa de 300 mil quilômetros de estradas. E as vias marítimas também foram modificadas, foram assim modernizadas para transporte de mercadorias e também para as pessoas viajarem e ter acesso às outras regiões. Paulo vai usar tudo isso para a pregação do Evangelho. Então, a geografia do mundo de Paulo, do Império Romano, facilitou a pregação do Evangelho. Lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos o Senhor enviou Jesus. Então, a plenitude do tempo é esse momento em que o Senhor une Oriente e Ocidente e também une o povo judeu debaixo de um império chamado de Império Romano, onde o mundo inteiro é acessível pelas estradas e também pelas vias marítimas. Então o Senhor prepara o mundo para a chegada do Evangelho. E o mundo de Jesus também é o mesmo mundo do apóstolo Paulo. Até porque nesse tempo as coisas não mudavam tanto quanto hoje. As coisas hoje mudam muito rápido, né? Coisas do que acontece um ano passado, para nós hoje são coisas muito antigas e ultrapassadas, principalmente as coisas tecnológicas, né?
mudam muito rápido. No caso de Paulo, as coisas ainda nesse tempo não mudavam com tanta rapidez. Portanto, os dias de Jesus eram os mesmos dias do apóstolo Paulo. Nós vamos aqui então para o subtópico de número 3, que diz Paulo chamado para os gentios. Nós já lemos aqui no nosso textuário que Paulo ele foi chamado não só para os gentios, mas ele também pregou para os judeus, ele pregou para os reis, ele teve acesso às sinagogas. Sempre que ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele procurava nessa cidade era uma sinagoga, para que ele anunciasse a palavra de Jesus ali na sinagoga. E também ele teve acesso à casa de César, à guarda pretoriana, tudo isso porque ele era um cidadão romano. Então, tudo isso facilitou. Mas ele especialmente foi um pregador dos gentios, porque em Jerusalém, ou para os judeus, já tinha Pedro, tinha João, tinha Tiago, e o Senhor estava escolhendo e preparando alguém especialmente para os gentios. Não que o Senhor não tenha chamado os outros apóstolos também para ser pregador do mundo todo, porém eles ainda não haviam entendido essas coisas. Mas Paulo, especialmente, foi convidado pelo Senhor, foi chamado, vocacionado pelo Senhor para ser o pregador dos gentios. Vamos aqui para o tópico de número 2, o mundo cultural de Paulo. O subtópico de número 1 diz a língua mundial daquele tempo. Os judeus tinham duas línguas nativas, o hebraico, né, e o aramaico. O hebraico, já sabemos, desde a antiguidade, era falada pelo povo judeu em geral. E o aramaico foi aprendido lá na Babilônia. O aramaico é a mistura, né? A fusão do hebraico com a língua dos caldeus. E quando eles voltam da Babilônia, eles agora aprenderam essa nova língua, eles usam a nova língua, a língua popular deles. Eles continuavam usando o hebraico nas sinagogas, na leitura, né, porque a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, eles usavam nas sinagogas, então, o hebraico. Porém, nas ruas, na vida comum, eles usavam o aramaico. Porém, havia uma língua universal nesse tempo, que era o grego. O grego era a língua que se comunicava com todos os povos subjugados pelo Império Romano, porque houve uma fusão de culturas entre a cultura grega e a cultura romana. E essa fusão que é chamada de helenismo, né? A cultura helenista, essa fusão dessas culturas. Então, Paulo ele falava essas três línguas. Ele falava o hebraico, o aramaico e falava também fluentemente o grego, que era uma língua usada em todo o império. Então, todos os povos subjugados, que tinham as suas línguas nativas, porém eles poderiam comunicar usando o grego koiné, que é o grego comum. Não era aquele grego mais rebuscado dos filósofos, mas era o grego mais comum, em que todas as pessoas poderiam ter acesso. Era um grego mais fácil de ser falado. E é como se fosse o inglês hoje. As pessoas podem viajar para a Europa e comunicar em qualquer nação falando o inglês. As pessoas podem ir para o Oriente, qualquer país do Oriente, a China, o Japão, a Coreia, e ali podem usar o inglês para comunicar com qualquer pessoa. E assim também acontece quando outros povos, pessoas que falam outras línguas, vêm para o Brasil, comunicam também, sem conhecer o português, eles podem falar inglês. Então veja a importância de aprender outro idioma para o anúncio do Evangelho. Veja se você tem essa oportunidade de aprender.
Nós notamos, principalmente no meio pentecostal, assim, uma falta de interesse no estudo, em conhecimento, né? E a pessoa investe muito pouco, o cristão pentecostal hoje no Brasil investe muito pouco em estudos. É muito importante que você e eu esteja envolvido no aprendizado, em aprender outro tipo de idioma, para que possamos falar melhor, pregar melhor, anunciar melhor o Evangelho, não só pessoas de língua portuguesa, mas pessoas de outras nações, porque o Evangelho de Cristo é para todo o mundo, né? Então, o subtópico de número 2 vai falar o mundo cultural do apóstolo, né, do apóstolo Paulo. O mundo cultural do apóstolo Paulo, dominado, né, pelo Império Romano, eles respeitavam as religiões. As pessoas poderiam adorar o seu próprio Deus desde que respeitassem os deuses do Império Romano. Alguém pode pensar, então, isso dificultava muito o anúncio do Evangelho. Pois é, o que para muitas pessoas é um empecilho, para outras pode ser uma oportunidade. Deus ele usou esse momento para enviar o Messias e para usar o apóstolo Paulo. E Paulo ele vai usar essa liberdade que ele tinha, assim como os outros povos poderiam adorar os seus próprios deuses. Paulo tinha liberdade de adorar o seu verdadeiro Deus, né? E ele usa dessa liberdade para ele entrar em todos os lugares e pregar o Evangelho. Então veja bem, havia nesse momento um sincretismo religioso, né? Uma mistura de pregações, uma mistura de crenças. Porém, Paulo via nisso uma oportunidade porque ele tinha liberdade de anunciar, de falar de Jesus. Então, em meio a, a, a esse sincretismo que nós vivemos hoje, também podemos enxergar nisso uma liberdade para pregarmos o Evangelho, onde todas as pessoas podem falar do que crê, então eu e você também podemos falar do que cremos. E a palavra de Deus tem poder e ela vai sobressair aos outros ensinos, aos falsos deuses, aos falsos ensinamentos. Então vamos aproveitar essa oportunidade, assim como o apóstolo Paulo aproveitou. Nós aqui então vamos para o subtópico de número 3, que fala a influência da filosofia grega. Então, estamos estudando aqui um período em que o Império Romano estava dominando, porém a filosofia grega ela foi enxertada no Império Romano. Isto nos mostra que dentro do Império Romano existiam muitos estudiosos, muitos filósofos, pessoas que se dedicavam muito ao ensino e ao aprendizado. Paulo foi um desses. Paulo ele teve uma formação em Tarso e depois ele foi para Jerusalém e ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele teve um estudo na melhor faculdade de Jerusalém, ele teve um estudo aprofundado, foi um bom fariseu e tudo isso foi muito importante para ele ser um missionário, o apóstolo que ele foi. Porém, dentro dessa cultura, dessas pessoas, desses filósofos gregos, né, essa cultura grega, começou a surgir falsas doutrinas dentro do próprio cristianismo, né? E Paulo usa isso como oportunidade para ele fortalecer as doutrinas bíblicas. Ele então vai falar sobre a graça, sobre a fé, sobre Cristo, sobre a Trindade, sobre Deus. Ele vai formalizar a doutrina verdadeira. Ele vai então ensinar o que é a verdadeira doutrina, fazendo distinção com a falsa doutrina. É por isso que esse momento foi importante, porque hoje nós temos, nas 13 cartas de Paulo, 13 cartas de conteúdo puro de doutrina sadia, mostrando o que é o verdadeiro evangelho.
Então, isso nasceu dentro de um período em que o Evangelho de Jesus Cristo estava sendo perturbado por falsas doutrinas. Então, Paulo vê dentro disso uma oportunidade de firmar aquilo que é verdadeiro, fazer o contraste entre o que é verdadeiro e o que é falso. Então, volto a dizer, nós vivemos em um mundo em que a relatividade está acontecendo. Cada um tem a sua verdade. E dentro disso nós vemos uma oportunidade ou um empecilho. Nós temos a escolha de ver, e dentro desse contexto, algo positivo, algo de reafirmar as verdades, de fazer o contraste entre a verdade e a mentira. E Paulo fez isso muito bem. Vamos para o tópico de número 3, que fala o mundo religioso de Paulo. E o item de número 1 fala sobre Paulo se identifica como judeu quando foi julgado, né? Paulo ele se defende como alguém que é judeu. Quando nós lemos aqui também em Filipenses, no capítulo 3, versículo 5, Paulo reafirma isso. Ele diz o seguinte: e foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei foi fariseu. Esse texto fala que ele era de família de hebreus. O seu pai era um hebreu, a sua mãe, e ele foi nascido dentro desse contexto. O versículo 6 diz: segundo o zelo, fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. Então Paulo vai dizer que ele perseguiu a igreja de Cristo porque ele era zeloso. E ele entendia de que o evangelho de Jesus deveria ser combatido porque ele ainda estava cego espiritualmente. Então aquela cegueira física que aconteceu com Paulo, quando ele encontra com Jesus, aquilo demonstrava que ele precisava ficar cego para este mundo, para o sistema desse mundo, para ele poder estar pronto agora para enxergar espiritualmente, enxergar o plano de Deus, enxergar que aquela bem-aventurada esperança que ele aprendeu nas Escrituras era Jesus. Ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, porém não conseguia enxergar Jesus dentro do texto sagrado. Então ele precisou ter um encontro com Jesus para que ele pudesse entender a Bíblia. Veja isso. Quantas pessoas tentando entender as Escrituras sem conhecer Jesus? É impossível nós conhecermos a Bíblia se nós não conhecemos a Cristo. Porque quem abre nossos olhos para nós conhecermos, para nós entendermos a Bíblia, é o Senhor Jesus. E o tópico de número 2, o subtópico de número 2 fala: Paulo foi criado dentro da fé cristã, da fé judaica, melhor dizendo. Já falamos sobre isso. Então, caminhando aqui para o final, resumo de tudo que nós aprendemos. Se prepare. Você que ainda é um jovem, você que também não é um jovem, mas você ama a palavra de Deus, você ama as coisas de Deus. Se prepare, leia a Bíblia, conheça, faça uma faculdade, aprenda história, filosofia, sociologia, aprenda várias coisas para que você consiga comunicar, ou você entenda a cultura do nosso tempo, como que você pode abordar pessoas de várias classes, não seja um pregador apenas de pessoas que você tem acesso por causa da sua cultura, mas que você se prepare para que você tenha acesso a todas essas pessoas, desde mais pobre até as pessoas mais abastadas, as pessoas que têm mais conhecimento. Faça como Paulo, seja um bom pregador do Evangelho. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Amém.